Boa noite. Estamos começando nossa reunião de radiação e cura. Sempre, agradecendo pela colaboração que vocês fazem conosco, a contribuição na nossa conta aqui, para que ajude a gente a pagar nossos impostos, enfim, insumo. E também de sábado, sábado passado, tivemos o atendimento médico espiritual e o próximo, dia 5 de setembro, Então vocês vão já se posicionando, que muita gente liga querendo saber, o horário e tal. A gente tem as nossas folhinhas aqui, quando vem aqui a gente distribui. E também falar sobre a nossa ação social, que nós fazemos a segunda-feira, claro, selecionada aqui, a cargo da Érica, que administra aqui a nossa casa, e que também está muito legal, que nós fazemos aquela parte da osteopatia e quiropraxia, Ajudamos muita gente. Nós estamos logrando êxito sobre isso. E as novidades que estão ocorrendo do atendimento médico espiritual, da cura da diabetes. Estamos tendo testemunho aqui de cura. Pessoas que tinham descontrole, da diabetes, elas estão falando, olha, acabou. É maravilhoso isso, O nosso Pai, ele fortalece, a espiritualidade para que o socorra. Então, os diabéticos, venham se beneficiar disso, se for o seu merecimento, E também falar da nossa ONG, que nós estamos já em fase documental, renovando a estrutura, administrativa da nossa ONG e tal, e para que possamos ter parceria com as empresas de fazermos aqui a escola de quiropraxia e massoterapia. Vai ajudar muita gente. Já estamos formando alguma quiroprático aqui. Isso vai ser muito importante para aqueles que têm realmente tendência a seguir essa profissão, que ela é maravilhosa, compensadora, você ajudar alguém e rentável, E rentável. Dor na coluna, todo mundo tem, Bom, e vamos falar também agora sobre a mensagem que o Espírito da Verdade sempre, antes de fazermos a radiação, ele passa para a gente, E sempre citando a Bíblia, está em Paulo lá, Atos 22.10, na Bíblia, que diz assim, uma pergunta: que farei? É uma pergunta. Que farei? E o Espírito da Verdade explica sobre isso. É uma dúvida. A Bíblia ela é meio reduzida, E às vezes na explicação você não entende muito, dessa fase e tal, mas a Bíblia é um livro muito inteligente quando não é manipulado, Mas o Espírito explica assim: milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. O que é isso? Rotina. Ele vem para o Evangelho põe ele, centralizado, direitinho, e depois aquilo vira uma coisa cômoda. Vou orar, eu vou para a sinagoga, eu vou para a igreja, eu vou para o centro, aquele comodismo, Fica naquilo ali. Como dominarei? É a pergunta. Interroga alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam
estranhos, reprováveis e incompreensíveis. Aqui ele está falando sobre aquela continuidade, aquela rotina. Pô, me entreguei aquilo ali, e aí aquilo ali ele ficou acomodado. Pronto, é minha rotina. Eu sou um homem de Deus, eu sou crente, eu sou espírita, sabe? Então ele põe aquilo já como uma identidade dele. Mas ele pratica? Então aqui é a pergunta, né? A quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas e quem suspire por negócios inconfessáveis, quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pessoa vem aqui no espírito e fala assim: eu queria um conselho do senhor. Fala para o espírito: eu estou para fazer um negócio aí, pegar um dinheiro. O que o senhor acha? Tudo ele passa para o espírito. Tem coisas que você pode resolver. Não, se o espírito falar aquilo ali, eu cumpro. Tudo bem, é a tua fé. Você se agarra naquilo, você se acomoda com aquilo ali. Mas tem coisas desnecessárias. Se eu posso mudar meu cabelo, tem mulher que chega e diz: se eu posso botar um cabelo, posso cortar o cabelo? Qual o dia melhor para eu cortar o cabelo? Entendeu? O evangelho fica assim. Se ele não falar aqui, eu não vou fazer. Tem pessoas que vão na Bíblia, será? Está lá em capítulo não sei quantos das contas, eu vou procurar fundamento. Se falar aquilo ali, eu cumpro. Mas ela não tem a decisão própria. Ela se subordina àquilo ali, né? Se acomoda. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. Boa Nova, que ele fala, né? É das novas mensagens, né? Do que a nova determinação bíblica, né? Por aí. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade e nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre, agora entrou Jesus, o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor com o próprio sacrifício. Viu? Se Deus não mandar, eu não faço. Estou esperando Deus falar comigo. Então só faço isso em nome de Jesus. Ah, foi Jesus que me deu. Não foi sorte, foi Deus. Viu? Você vai depositando, mas você não assume. Falo muito sobre isso aqui, sabe? De Jesus, em nome de Jesus. Assina o teu cheque. Jesus está para quê? Para te proteger, para poder te orientar, mas não mandar. Faça por ti que eu vos ajudarei. Olha o que ele diz. Então, tem coisas, por exemplo, o Espírito Sahari, muita gente segue o Espírito Sahari, e o Sahari ele é bem enfático sobre isso. É legal? Sim, porque quando as pessoas seguem um espírito assim, que é um espírito de luz ou quase de luz, você está bem orientado. Então ele vai provar para você aquilo ali. Ele vai dizer assim, vai lá que vai acontecer isso aí, e acontece. Mas ele sempre fala, quem sai da linha fura o pé, ele joga essas coisas, né? Se você está comigo, não falha não. Quem faz pacto com o Espírito sabe disso, tá? Você vai seguir aquele caminho. Não falha, não faça mal, não odeia, não prejudica o próximo. Ah, ele me fez mal. Calma, não devolve. Se afasta para ele não fazer de novo, mas não revida, que o Espírito ele vai cobrar de você isso aí. Deixa, quando muita gente agora fala assim, o universo resolve isso aí. A gente ouve muito isso aí. Ah, põe na mão de Deus. Isso.
Comodismo, quando você diz, põe na mão de Deus. Não, age. E como você age? Contra o mal, se afasta. Espera o tempo certo. Certo? O fogo queima se você chegar perto. Certo? Mas o fogo, ele beneficia. Às vezes ele te dá um calorzinho que você precisa. Ele não é tão mal assim. Ele não é mal. A água te afoga se você ficar lá debaixo dela. Mas ela te alimenta. Né? Então tudo aquilo você tem que regularizar. O fogo te queimar, você não vai botar a culpa no fogo. Né? Eu vou apagar esse fogo aí. São exemplos, né? E aí ele disse assim, se fosse chamado à fé, não recorras ao divino orientador, acabei de falar isso aqui, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Né? Faça por mim. Tem pessoas que dizem assim, fala para o Sahari aí que eu quero ganhar isso aí. Tá, pode falar para o Sahari que eu vou me dar bem? Ó, eu queria derrubar uma pessoa lá na empresa. Sahari, pode fazer isso aí? Não, eu quero aquilo ali. Ah, fulana ganhou, eu não ganhei por quê? Vou falar com o Sahari. Nem chegue perto dele. Porque aquele ali, ele tem voz através do médium. E Jesus, que é o médium de Deus, do Espírito Santo. Jesus está vivo aí para poder falar com você? Não. Mas eu sou o médium do Espírito Sahari e para você falar com o Sahari, ele tem que estar mediunizado em mim. Então você tem uma oportunidade muito boa de se evangelizar, mas não fazer o comodismo que aquele espírito tem que resolver tudo seu. Tudo. E às vezes ele brinca aí, e tem histórias e histórias aí, dele plantar até árvore dentro do carro de alguém. É sério. Porque deposita tanto, ele fala, não faz isso, a pessoa fez. Daqui a pouco ele vai assim, vai lá no seu carro, tem uma planta lá. E nasceu uma planta dentro do carro da pessoa. A pessoa ficou com ódio dele. Falou com ele, e ele falou assim, não briga com o Sahari. Sabe? Então são exemplos de que você não pode entrar no comodismo. Tudo é o Sahari. Tudo é Jesus. Tudo é o São Jorge. Tudo é a Nossa Senhora da Aparecida. Eu fiz a promessa, agora a senhora cumpre. Eu andei até lá na Basílica, eu me ajoelhei na Igreja da Penha e subi. Então você me dá, porque eu cumpri minha promessa. Eu acendo vela para você todo dia. Para com isso. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação que ele pediu. Dê a sua parte. Aguarde que ela vem. Mas aguarde sem ficar ansioso. Olha, eu fiz aquilo, estou aguardando agora meu pagamento, tá? A justiça divina, você escuta falar que ela tarda, mas não falha. Ela tarda, vê aí, ela demora, ela é lenta, mas ela não falha. Tá bom? Então fica a dica. Bom, vamos fazer a nossa irradiação. Eu peço para que você vá para um cantinho, quietinho, se afaste dos barulhos. Se você estiver cuidando de alguma pessoa com anomalia, alguma doença, como o Sahari fala que não existe doença, existe doente, ou não existe doente, existe doença. Não. Existe doente e não doença. Então, se você cuida dessa pessoa, faça a sua parte. E cuide de si também. Se olhe, vê o que você está fazendo por ti. Faça por ti que eu vou te ajudar aí. Não entre no comodismo. Siga o Evangelho. E o que diz o Evangelho? Faça o bem, faça a caridade, procura a salvação. Não se desespere, não se perturbe. Não condene, não odeia. Aconteceu com você? Você está chateado?
Calma, vai passar. E nesse momento, vai para um cantinho, respira bem fundo, solta essa adrenalina, pensa em coisas boas. Sabe aquela pessoa que você teve problema com ela? Você discutiu, sei lá. Vocês não estão bem? Perdoa, vai. Põe ela primeiro no seu pensamento. Porque nesse momento, eu invoco o Espírito Santo de Deus. Invoco todos os espíritos benevolentes. Invoco o seu santinho, a sua vela que acende. Invoco o céu, a sua igreja, o seu centro espírito, para que todos participem entre nós. Participe conosco. E o meu Deus que saúda o seu Deus, que nesse momento nos dê força e luz, combustível necessário, para que possamos, Senhor, atravessar esse universo de bondade e radiação limpa, para curar essas pessoas que dizem: ah, eu estou curado. E essas pessoas que dão testemunho, é tão gratificante. Então, Senhor, nos dê força, Pai. Nos dê sustentação para continuarmos o nosso trabalho. Essas pessoas que escrevem aqui, pedindo pelos seus entes queridos, encarnados e o desencarnado, quando eles pedem pelos espíritos dessas pessoas, desses agora que desencarnaram recentemente, pessoas até que são próximas de nós, que ainda nem sabem que desencarnaram. Peço por todos eles, para os que sofrem, principalmente. Eu sei que é merecimento. Tende piedade, Senhor, dessas pessoas. Por favor. Senhor, também peço pelo nosso país, para que dê discernimento, Pai, para a cabeça dessas pessoas que vão agora para as eleições, vão votar, que venham espíritos bons aqui, que precisamos, Pai, ter equilíbrio, tirar o nosso convívio do mal, da chefia do mal, que engana o nosso próximo, que engana a nós. Que essas pessoas tenham Jesus no coração. Quando eu falo de Jesus, eu falo no amor. E peço pelo mundo também, Senhor. Por todos nós, pela Colômbia, que teve essa catástrofe aí, pela Venezuela, enfim, aonde está ocorrendo coisas tão estranhas, que na realidade estava dentro do nosso destino. E como Jesus nos ensinou a falar em uma só voz, falando com o Pai: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoai, Pai, as nossas dívidas e as nossas ofensas também, assim como devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, Pai. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus, seja o nome do nosso irmão Sahari, e ao nosso Deus, aquele que nós temos como supremo, que esteja sobre a nossa cabeça e sobre a crosta terrestre. Que assim seja, graças a Deus. Bebam suas águas.